Boa noite, amigos e amigas do Sistema Confea CREA. Estamos novamente aqui ao vivo, fazendo a nossa live. E hoje o nosso tema é um tema muito importante. Nós queremos conversar um pouco aqui com os nossos colegas recém-formados e ter uma sensibilidade de quais foram as dificuldades que eles passaram pós-formação, o que faltou no seu currículo para que ele tivesse um acesso imediato ao mercado de trabalho. Nós temos alguns convidados, nós já estamos aqui com o engenheiro Erlon, ele vai se apresentar logo a pouco. E me acompanhando aqui nessa live também está o professor Edmilson, formou centenas de alunos da engenharia em todo o estado de Mato Grosso. E aqui nós estamos também com o suporte técnico da Ana Carla, do Beni. E a nossa plateia aqui, hoje nós recebemos um europeu, um cidadão europeu, Perdigão, é isso mesmo, né? Perdigão, um amigo especialista aí em mídias sociais que veio também contribuir com seu conhecimento e também nos prestigiar para essa grande live. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Quero aqui agradecer também, registrar a presença do amigo Jesse Barros, que está aqui sentado, nos assistindo. Olga, ele está aqui, tá? Depois manda a foto, pode ficar tranquila, está me acompanhando. Na hora que for embora também eu te aviso. Olga é a esposa dele, é uma brincadeira só para quebrar o gelo. E nós queremos voltar. Jéssica, Mirella, muito obrigado. E ali nós temos ali ao fundo o nosso amigo Wanderson. Ele é o sósia mais gordinho do professor Edmilson. Mas vocês provavelmente, quando estão no carro do Edmilson, vocês provavelmente já o confundiram na rua. Então, quando você gritar, ô professor Edmilson, é o Wanderson, e não responder, é o Wanderson que está dirigindo e não reconheceu o aluno. Então, quero falar um pouco rapidamente sobre a minha formação. Eu sou engenheiro sanitarista, como eu disse no início. Eu sou egresso da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Educação. E foram nessas duas instituições que eu tive o embasamento para ter uma carreira vinculada à engenharia. Eu, do ponto de vista profissional, trabalhei um período na iniciativa privada inicialmente como técnico, desenhista, cadista, depois abri meu escritório de engenharia e por um período eu atuei, eu desenvolvi um trabalho no governo federal, liderando a gestão, sendo o superintendente da SUDECO, que significa Superintendência do Desenvolvimento Centro-Oeste. E na SUDECO eu tive a oportunidade de chefiar uma equipe de aproximadamente 40 a 50 engenheiros e nós fizemos vários projetos de infraestrutura para o estado de Mato Grosso. Então eu tive a felicidade de ter essa experiência e essa experiência me trouxe o know-how, o conhecimento prático do que é uma gestão pública, o que é administrar uma autarquia federal. Busquei conhecimento também fora da superintendência, me especializei pela Escola Nacional da Administração Pública e todo esse conjunto entre prática e ensino e pós-graduação, enfim, me trouxe aí um conhecimento vasto sobre a administração pública e hoje eu me coloco aqui à disposição de vocês com esse preparo, com essa condição efetiva de executar uma grande tarefa no CREA. Nós conseguiremos fazer um processo de inovação, faremos uma gestão de acolhimento, uma gestão onde o profissional vai se sentir inserido no processo. Queremos, nesse processo da nossa gestão, sempre nos manter conectado com você, profissional, saber qual é a sua opinião, para que nós possamos fazer uma correção de rumo e uma correção, um freio de arrumação e uma correção de rumo para que o CREA seja exatamente a entidade que nós esperamos. E aí eu quero consultar aqui a minha produção, nosso time aqui interno, como é que está, se nós conseguimos conectar as outras mídias. Sim, está tudo conectado, YouTube, Instagram e Facebook. Nós só vamos, para quem está nos assistindo pelo Facebook e Instagram, nós vamos só fazer uma alteração no formato da imagem, para colocar na vertical.
Mas está todo mundo participando. Muita gente já entrando, acompanhando. Deise, Stefano, Salutiel, Josedir, enfim, muita gente entrando para acompanhar a live de hoje. Sejam bem-vindos vocês, muito obrigado pela participação. É importante que vocês nos mandem perguntas, que interajam aqui com esse momento. Eu quero aproveitar aqui esse momento, eu quero dar boa noite novamente aqui aos nossos convidados e passar aqui a palavra primeiro para o Erlon, que é o engenheiro civil recém-formado. Erlon, o microfone é com você agora. Boa noite, eu me chamo Erlon Bom Despacho, recém-formado. Comecei a minha faculdade em 2013, terminei em 2019, dezembro de 2019, e aí a gente está tendo um pouco de dificuldade para ingressar na nossa área, né? A gente queria até saber o que o CREA pode estar fazendo pela gente. Tá joia. E agora vou responder você logo daqui a pouco, passar aqui a palavra para o professor Edmilson Sá. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa live, compartilhando, aprendendo e cada vez mais firme com nossos objetivos, que é votar no 30. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, um iluminado, um abençoado. Eu pude ter a oportunidade, eu tive a oportunidade de ser professor em algumas universidades particulares aqui do estado. Hoje eu atuo somente em aula de pós-graduação e aula de perícias e avaliações mercadológicas, mas eu compartilhei, eu aprendi, eu convivi com mais de 200 hoje engenheiros. Então é um prazer, eu mando um abraço para todos os meus ex-alunos, tá? Queridos engenheiros, eu converso com muitos deles na rede social, é um prazer, e eu sei da dificuldade que é, né, o recém-formado. Eu passei por isso, eu tinha uma pasta, eu sou do Rio de Janeiro, era no Japeri, para cima e para baixo, e eu sei a dificuldade que é. Então, o nosso propósito dessa live hoje é passar informações, ajudar, e o Kleber vai mostrar as propostas que ele tem para auxiliar o recém-formado. Então, esse é o nosso objetivo. Por favor, quem puder, quem quiser, mande perguntas. Estamos aqui para esclarecer dúvida. E o que o engenheiro Erlon, né? É porque são muitos ex-alunos, eu não vou lembrar, né? Eu não sou o Batman, então eu não vou lembrar de todos. O aluno lembra do professor, o professor não lembra de todos. A pergunta é muito importante, a pergunta dele. Porque hoje, né, hoje não, já há algum tempo, eu vejo a dificuldade, né, de colegas que não sabem nem como vai solicitar a carteira dele. Né? E o pior, cadê o suporte? Então, pergunta muito boa sua. E estamos passando por uma crise, uma dificuldade. Então, é no momento de crise que nós temos que nos reinventar. Aliás, somos engenheiros, né? Então, temos que fazer a engrenagem funcionar. Então, Kleber, é contigo. Obrigado aí, Ed, obrigado, Erlon. Dois amigos, dois engenheiros civis. Eu quero agora mostrar aqui para vocês os nossos contatos, nossas mídias sociais. Você, engenheiro, agrônomo, profissional da geociência, eu quero te convidar para nos seguir no Facebook, Kleber Ávila, no Instagram também, Kleber Ávila, tudo junto, minúsculo, e também pode mandar sua pergunta, pode mandar a sua sugestão aqui pelo nosso telefone 99920 1000. Esse é o meu telefone pessoal, meu WhatsApp, fique à vontade para mandar sua pergunta. Nós temos também nosso blog, voocom30.blogspot.com, e se você quiser também conectar conosco por e-mail, eleição, né, eleical.cremt@gmail.com. Agora eu quero falar um pouco sobre a proposta que nós construímos para os nossos profissionais recém-formados da engenharia, agronomia e da geociência. Antes disso, eu quero fazer um histórico aqui da minha participação como conselheiro do CREA de Mato Grosso. Eu já disse isso em outras apresentações, eu fui o conselheiro mais jovem a tomar posse no CREA de Mato Grosso, e naquela época
eu fiz uma proposta da criação do programa CREA Júnior. O que é esse programa CREA Júnior? Esse programa ele tem como finalidade fazer a integração entre os recém-formados, os alunos que estão saindo da Faculdade de Engenharia, Agronomia e Geociência, o Conselho de Engenharia e o mercado de trabalho. O CREA buscar antecipar a formatura desse profissional de modo a levar informação sobre atuação, sombreamento profissional, que é algo que muitos muitos profissionais saem da faculdade e não têm noção de quais são os seus limites. Às vezes o profissional ele sai da faculdade e sem orientação devida ele acaba sendo notificado, acaba sendo às vezes até mesmo multado pelo CREA pelo exercício, pela exorbitância de exercício da sua atividade profissional. Então, nós tínhamos esse programa e esse programa ele tinha esse papel, ele tinha essa missão, levar informação sobre ética profissional, sobre sombreamento, sobre o que é exorbitância de atribuição profissional. Nós também preparávamos todo o registro do profissional para que ele pudesse receber a sua carteira profissional já na sua formatura. Então, ele formou hoje, amanhã ele já estava apto para o mercado de trabalho. E também aproximá-lo do conselho para que ele pudesse vir também no futuro se tornar um conselheiro, se tornar um diretor da instituição, participar das entidades de classe, que é a forma que nós entendemos que o sistema pode se fortalecer como um todo. Essa proposta ela foi acolhida pelos conselheiros da época. Hoje, inclusive, me ligou o geólogo Marcos Vinícius, ele foi meu colega conselheiro daquela época, e nós conseguimos aprovar e executar esse programa por um bom tempo. Depois que eu saí do CREA, depois que eu voltei para a minha atividade, fiquei só na minha atividade profissional, esse programa ele foi desidratando, e hoje a sua atuação é uma atuação beirando a zero, praticamente só tem uma chamada no site do CREA, o nome do programa, mas ações concretas que levam alguma vantagem, algum benefício para você, profissional recém-formado, zero. Então, nós precisamos retomar esse programa, nós precisamos dar o tratamento adequado, o tratamento que o profissional recém-formado merece. E esse é um compromisso da nossa gestão. Então, aqui, dentro do nosso plano de trabalho, nós iremos fortalecer esse programa. Nós queremos colocar uma estrutura adequada para que o CREA Júnior ele seja mais um programa efetivo dentro do CREA. E isso se faz com o quê? Se faz com recursos adequados, trabalhando com as instituições de ensino, a exemplo da UFMT, do Instituto Federal de Mato Grosso, a Univag e várias outras entidades públicas e privadas do estado de Mato Grosso. Eu não falei a Unemate também, bem lembrado aqui pelo professor Edmilson. Enfim, nós temos aí uma centena de entidades de ensino superior que formam profissionais da engenharia todo ano, mas essa questão sobre o que eu posso fazer, quais são os limites da minha atribuição. Esses dias eu estava, professor Ed, conversando com um engenheiro recém-formado, e ele estava assim, como é que eu posso montar meu primeiro escritório? Eu falei, mas o que você precisa para montar um escritório? Hoje, com a tecnologia, eu preciso, ele falou o nome dos softwares lá, mas eu preciso, no mínimo, de um notebook e de uma mesa para eu colocar esse notebook para trabalhar. Um bom telefone. Exatamente, internet. Aí eu fiquei pensando, a Caixa de Assistência, a Mútua, eu tenho informações que nós temos aí entre empréstimos, né, entre concessões de benefícios e recursos aplicados, nós temos quase R$1 bilhão. Isso, R$1 bilhão. Bem representativo. Bem representativo. E aí me ocorreu a seguinte questão, por que nós não temos aí uma linha para os recém-formados com condições especiais? Pois é. Então isso é uma questão que nós podemos também discutir na Caixa de Assistência. Como é que nós podemos tratar
o pontapé inicial, Kleber. Da ajuda do pontapé, exatamente. Eu falando em física, de local móvel, início, sair da inércia, começar o deslocamento, começar o primeiro serviço, entendeu? Começar o primeiro serviço, sair da inércia, porque é difícil. Você sabe que você passou pela mesma coisa que eu, ir batendo em porta, difícil, né? Eu andava lá no trem, né? No Japeri. Você contou uma história aqui lá do pão, eu lembrei das minhas histórias também. Então, essa é mais uma das propostas que o candidato Kleber tem para ajudar o recém-formado. Agora, eu gostaria que você explicasse ao Erlon aqui e para os nossos outros engenheiros recém-formados o que você vai poder estar fazendo e interferindo junto ao Confia para ajudar esse pessoal, Kleber, por favor. Então, nós temos dentro da nossa plataforma, dentro das nossas propostas, nós temos 2 assuntos que são extremamente relacionados, são diretamente relacionados aos recém-formados. A primeira questão é sobre a possibilidade, a força que o CREA tem de ajudar na primeira colocação desse recém-formado. Excelente. Nós temos lá no Conselho de Engenharia quase algo em torno de 4.000 empresas registradas que estão, digamos assim, com a sua atividade frequente e adimplente com o CREA. O que isso quer dizer? Que são empresas que estão contratando, que estão desenvolvendo atividades em todas as áreas que os profissionais têm formação. E essas empresas, geralmente, quando ela precisa buscar trainee, precisa buscar estagiário, precisa buscar um profissional de categoria júnior, né? O que ela faz? Ela vai atrás de uma empresa de RH, de uma empresa de recrutamento, seleção. E por que não o CREA ter essa disponibilidade? Exatamente. Em todas as áreas, né? Em todas não as só áreas. Da civil, né? Não, nós estamos falando profissionais. Tudo, engenharia, profissional. Excelente. Agronomia e geociência. Excelente. E seria um banco de dados do CREA, então? Nós vamos estruturar da seguinte forma, nós vamos criar uma unidade chamada CREA Empresas. Pô, excelente. O que nós vamos fazer? Pegar a base de dados do CREA Júnior, quem está formando agora? O Erlon, o Beni, a Jéssica, o Erlon é engenheiro civil, o Beni é agrônomo, a Jéssica é geóloga. Ambiental, engenheiro de minas, engenheiro mecânico. Exatamente, então são essas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. Aí nós vamos disparar uma pesquisa para essas empresas. Vocês estão precisando de que nível, que tipo de profissional, com que titulação, enfim, essas empresas vão nos informar. E aí nós vamos ofertar... Seria uma boa ajuda, hein? Nós vamos cruzar as informações e ofertar para os recém-formados, para as empresas, os currículos e os contatos desses recém-formados, para que eles possam ter essa aproximação mais fácil. Aí, essa já é uma... Já seria um programa para ajudar o recém-formado. Né? A ter esse primeiro contato com o mercado de trabalho. Isso é muito simples, olha só, é só questão de boa vontade, inovação e querer fazer. Nós temos a estrutura, nós temos as informações de quem entra no mercado e nós temos os dados das empresas. Só falta a boa vontade. E aí, gente, boa vontade nós temos. Nós queremos fazer uma gestão inovadora, nós queremos fazer uma gestão presente. Você será, recém-formado, acolhido na nossa gestão. Nós te ajudaremos dentro da nossa estrutura dentro da nossa estrutura funcional e dentro da nossa capacidade de execução a se colocar no mercado de trabalho. Eu quero perguntar aqui para a nossa produção como é que está aí os acessos, como é que está a interação, temos alguma pergunta? Já tem muitas perguntas aqui pelo YouTube. Muito bom. Muita gente querendo participar. Que ótimo. Gente do interior também, Ana Paula, Sheila, Souza. Mas tem uma pergunta aqui do Lauro. Ele fala, o professor Lauro, né, da Rosa, que o desafio para o recém-formado é a empregabilidade, falta de prática, desconhecimento das atribuições e falta de informação sobre o CREA. Você podia, de repente, comentar esse questionamento dele? Claro. Ou a posição dele. Programa CREA Júnior. Programa CREA Júnior. Levar para o ainda estudante informações sobre o conselho, atribuições, ética profissional, tabela TOS, exorbitância de atividades.
Essa faz parte da primeira etapa do programa CREA Júnior. O profissional colou grau, está homologado o seu diploma, nós vamos fornecer para ele, nós vamos emitir para ele aquela carteirinha inicial, carteirinha provisória, para que ele possa fazer a sua atuação profissional. Depois disso, nós vamos trazer a informação desse profissional e fazer o cruzamento entre o seu currículo e a demanda do mercado das empresas mesmo que estão registradas lá no CREA. E, paralelo a isso, nós vamos incentivar que esse profissional ele se filie em uma entidade de classe e, dentro do nosso programa de fortalecimento das entidades de classe, nós vamos fazer o quê? Nós vamos promover, em parceria com essas entidades, as capacitações para que ele possa aprimorar ainda mais os conhecimentos, os ensinamentos que ele teve na universidade. Então, vamos chamar assim, nós vamos fazer um trabalho integrado com todas as etapas da vida desse novo profissional para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Kleber, tem 2 recadinhos. O Wellington Simões, ele diz que quando ele for o recém-formado, fica mais perdido que tudo, não temos orientação nenhuma. É uma crítica com relação ao CREA. A Sheila Souza, ela faz uma sugestão, que é a criação de um balcão de empregos, e também ela diz que no site, acessando o site, deve ser do CREA, e veja o nome da formação com contato de todos os interessados que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. Claro. Essa atividade do CREA Empresa, ela vai nos ajudar muito nisso. Talvez podemos apelidá-la de balcão de oportunidade, balcão de emprego, mas não importa o nome, importa a ação. A ação vai ser pegar o currículo do recém-formado, colocar à disposição das empresas e pegar a necessidade das empresas e colocar à disposição dos recém-formados. Nós vamos fazer esse cruzamento, nós vamos fazer essa integração de informação de modo que, imagina só, um recém-formado que não sabe onde funciona a empresa, quem são os donos, quem é o RH da empresa, como acessar. Às vezes não tem dinheiro, né, professor? Nem para pagar o ônibus para ir na empresa. Não tem nem para pagar o passe. Nem para pagar o passe para ir na empresa. Pois é, como é que você vai fazer isso? E ele receber, dentro da plataforma que ele vai estar cadastrado, dentro do programa, CREA Empresa, receber as informações de oportunidade de emprego. E isso não custa nada para o CREA, porque as informações já estão lá. A Ana Paula Amorim está elogiando a proposta e parabenizando aí o Kleber. O Wellington Simões, ele faz uma colocação aqui que qual é a sua posição com relação às parcerias com as indústrias e empresas e o que você pensa sobre isso, essa parceria com o CREA? Olha, Wellington, um grande abraço. O Wellington foi meu colega de Ministério da Integração Nacional e nós entrou no nosso processo eleitoral essa semana, basicamente, né? E aí o Wellington é empresário na área de energia fotovoltaica, fazendo uma propaganda aqui para você, Wellington. Mas o que eu quero dizer? O Conselho de Engenharia, presta atenção que eu estou falando aqui, o Conselho de Engenharia, ele não tem um programa de energia limpa. Nós, na Casa dos Engenheiros, dos agrônomos, dos profissionais da geociência, não tem um programa de energia limpa, não tem um programa de sustentabilidade adequado, nós não temos um programa de racionamento, economia de água, enfim, todos os recursos naturais estão aí e nós não temos isso. Aí, um mês atrás, eu estava acompanhando o Diário Oficial e chegou para mim uma licitação, professor Ed. Ah, legal. Conselho de Odontologia contratando empresa para instalação de painéis fotovoltaicos. Tem várias. Para subsidiar, né, para alimentar a sua sede e que ele possa fazer as compensações. Né? Inovação. Agora imagina, nós da engenharia não conseguimos fazer isso ainda. Pois é. Aí quando você pergunta qual que é a nossa... como será a nossa integração com empresas, como que a gente quer fazer, eu conheço muito os programas de parceria público-privado. Então, naquelas atividades que não forem atividades fim do Conselho, que possa gerar economia, possa gerar sustentabilidade, possa gerar redução de gastos, que é no caso da energia fotovoltaica, nós iremos abrir editais para buscar empresas que queiram vamos falar assim, fazer a implantação desse serviço
e para que o CREA possa ter um custo menor e investir na sua atividade fim, que é a fiscalização para coibir o exercício ilegal das nossas profissões. Grande abraço aí, Wellington, e obrigado pela sua audiência. Professor Josdir Villagra, né? Ele diz que o problema dos formandos é a aprovação de novos currículos nas universidades para tirar a carteira. Que habilita o novo profissional. Você quer comentar sobre isso, Kleber? Olha só, professor, nós temos aí uma discussão sobre atribuição profissional. Nós tivemos aí uma mudança no nosso sistema, implantação aí de um sistema que veio de Mato Grosso do Sul e trouxe carregou nesse sistema a questão da tabela TOS. Então, o que eu imagino sobre esse assunto? Nós precisamos fazer um enfrentamento sobre essa questão de atribuições. Mas quem tem que dar essa direção? Nós coordenarmos um trabalho integrado entre o CREA e as entidades de classe que representa cada titulação profissional e nós, juntos, chegarmos a um bom termo para que as associações dos engenheiros, seja qualquer titulação, dos agrônomos, dos profissionais da geociência, seja geólogos, geógrafos, meteorologistas, nós temos isso arranjado de uma maneira que não impacte tanto. E aí aquele profissional que queira, eventualmente, aumentar a sua atribuição profissional, e aí hoje já existe mecanismo para isso, ele pode fazer disciplinas complementares e depois ir ao CREA e fazer sua anotação. Então, é um arranjo. Nós vamos liderar esse processo com todas as entidades de classe. Estão pedindo para você mandar um recadinho para o pessoal, um abraço para os geólogos e também para os engenheiros eletricistas. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento à Associação Mato Grossense dos Geólogos, a GEMAT, na liderança lá da Sheila, do Coutinho, do Salatiel, e vários outros amigos, Romário, Marcos Vinícius, enfim, vários outros amigos que abraçou... Desculpa, deu uma pigarrinha aqui. Uma aguinha aí, Kleber? Precisando de água, hein? Vou pedir para os universitários. Eu vou me servir Com aqui. relação ao geólogo, eu quero mandar um abraço à República Garimpo. E aí, Garimpo? Da Geologia, lá do Boa Esperança. Aí, galera, meus vizinhos, queridos. Pessoal da República Garimpo, um abraço, Kleber Ávila aí, 30, mudança para valer para vocês também. Então, assim, eu quero, fechando aqui, mandar um abraço para a Associação dos Geólogos e um abraço a todos os profissionais da Geologia do Estado do Mato Grosso. Do mesmo modo, eu quero agradecer aos engenheiros eletricistas, da pessoa do Laro, do Matheus, do Edelso, do professor Saldanha, enfim, de toda a diretoria da Associação Mato Grossense dos Engenheiros Eletricistas, pelo apoio contundente que nós estamos recebendo desses profissionais na nossa campanha. Além dos outros colegas engenheiros civis, sanitaristas, mas eu quero fazer esse agradecimento a essas duas entidades que somaram de corpo e alma ao nosso projeto. Kleber, a engenheira Deise só pediu para você fazer um esclarecimento que o CREA Júnior não é para recém-formado, é para estudantes nos últimos anos, né? No último ano da faculdade. O CREA Júnior, ele é para nós pegarmos lá o estudante do último semestre ou do último ano e fazermos aquela capacitação relacionada às atividades do CREA. Sombreamento, eu já falei, sobre sombreamento, ética profissional, exorbitância de atividades. O recém-formado, nós vamos atuar com ele no programa CREA Empresa. Nós vamos trabalhar a proposta que eu citei aqui para o professor Edmilson, excelente, para que ele possa adquirir pelo menos o seu primeiro escritório, o seu primeiro notebook, a sua mesa de trabalho. Sair da inércia. Com a ajuda da Caixa de Assistência. E para isso acontecer, também nós temos que lembrar da possibilidade do estudante ele ter uma redução, do novo engenheiro, do novo profissional, do novo geólogo, do novo agrônomo, ele ter a possibilidade de um desconto, professor Ed, de até 90% que coisa boa, da sua primeira taxa de anuidade. Já ajuda. Então hoje, se nós pagamos aí algo em torno de 550, 600 reais de anuidade, nós já somos veteranos, o profissional recém-formado na nossa administração ele será orientado a como obter esse benefício. Informação importante, né, Não Kleber? será um benefício que vai ficar assim só para quem
eventualmente... Amigo do rei. Descobrir, né? Amigo do rei ou descobrir. Vai ser democrático essa possibilidade. Excelente. E você vai ter um desconto de até 90% da sua taxa de anuidade. O Wellington complementou aqui a pergunta dele. Ele quer saber se você já tem em mente quais as empresas que é possível fazer parcerias. Olha só, Wellington, o sistema ele consome diversos itens, né? Consome energia, consome água, ele consome transporte, consome papel, enfim, combustível. Nós podemos buscar, nós temos várias sedes do interior para fazer construção, mas tudo isso, como nós estamos tratando da administração pública, nós temos que fazer isso através de editais, chamada pública, nós precisamos definir bem os termos de referência para fazer essas contratações e fica tranquilo, nós iremos, dentro do nosso período de gestão, dentro do nosso mandato, fazer todas as PPPs, todas as parcerias públicas, privadas, de necessidade do Conselho. Nós vamos inovar, nós teremos uma administração à frente do que vem sendo hoje. O Maicon, ele pergunta, ele fala, né? Ele faz uma colocação dizendo que a maioria das empresas, elas pedem experiência. E como que o CREA pode ajudar nessa situação? Porque tem muitos recém-formados que não têm experiência na área. Olha só, experiência profissional. Nós temos várias formas de enfrentar esse problema. Primeiro é a unidade CREA Empresa, que aí nós vamos buscar as oportunidades de estágio para que durante a sua formação também você possa, digamos assim, adquirir o conhecimento na sua área. Segundo ponto, a questão da capacitação profissional. Você, apesar de não ter iniciado uma atividade remunerada, não ter ainda se engajado, né, no mercado de trabalho, nós podemos ampliar o seu conhecimento com as capacitações. E eu particularmente, e aí uma filosofia, né, de vida, eu penso que nós podemos defender a residência dos profissionais do sistema Confea-CREA. Nós podemos fazer um misto aí, 4 anos de cadeira, vamos falar assim, de aula, de disciplina, e 1 ano obrigatório de residência. Porque daí nós vamos, nessa questão da residência, nós vamos colocar o aluno no último ano para trabalhar numa secretaria de obras, numa secretaria de meio ambiente, num corpo de bombeiros, enfim, em locais aonde ele vai estar desenvolvendo, né, e aprendendo e tendo experiência para o futuro. Mas isso nós precisamos mudar a legislação. Nós precisamos primeiro convencer o Conselho Federal dessa necessidade e precisamos mudar a legislação. Eu fico observando que em vários órgãos públicos, o órgão precisa de um profissional habilitado, precisa de um profissional com conhecimento, mas não tem estrutura, às vezes, nem financeira para fazer essa contratação. Se nós tivermos esses profissionais fazendo o estágio da mesma forma que o médico, professor Ed, nós poderemos assim abrir frentes de trabalho e dar essa experiência que o profissional tanto necessita. Isso, na minha opinião, é por adesão, é aquele profissional que desejar fazer a residência, ele ter essa oportunidade. Porque existe aquele profissional também que do noturno. Sim. Ele trabalha o dia inteiro, já é pai de família e tal, e de repente essa residência não é viável para ele. Aí para esse ele continua, como ele já está inserido, ele continua no mercado da forma que ele já está acostumado. Tem uma pergunta aí para o professor Ed, né? Agora chama só de professor Ed, não é Edmilson. O que será feito em relação às empresas privadas e públicas que não pagam o piso salarial? Todo ano de eleição falam que vão fazer algo e nada acontece. Bom, pelo o que o Kleber já expôs, né, a intenção é que vá até os órgãos responsáveis, busque o diálogo, busque o entendimento, entre num consenso e faça cumprir a legislação. Não é isso, Kleber? Eu quero complementar. A obrigatoriedade do pagamento do piso salarial, ela é definida em lei e ela alcança apenas a iniciativa privada. O que nós precisamos fazer em relação a isso? Primeiro, fazer um trabalho forte no Congresso Nacional para mudar a legislação e transformar as nossas profissões de engenharia, agronomia, geociências em profissões de carreiras de Estado.
Passado esse ponto, nós precisamos, e aí não precisa ser uma coisa tão distante, nós precisamos sensibilizar os governos de estados e as prefeituras da necessidade de tratar melhor o profissional do nosso sistema. Eu vou traçar um paralelo aqui. Eu acompanhei muito essa questão da colocação do programa Mais Médico. Eu fiquei, principalmente no período de transição, eu fiquei preocupado como é que uma comunidade a 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de Cuiabá vai ter um atendimento médico, um profissional habilitado. E percebi que tem alguns municípios que tiveram que fazer ofertas até de 50 mil reais por mês para ter um recém-formado como médico. Verdade. Ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Então, vamos imaginar assim, se o município ele tem condição de pagar 50 mil para um médico, por que ele não tem condição de pagar o piso salarial para o que não é tão alto da engenharia, os profissionais do sistema CONFEA-CREA? E aí vamos pensar assim, quando você contrata um profissional, você gera economia no gasto de infraestrutura, as obras ficam com mais qualidade, mais segura, mais barata para o município. Menos materiais. O saneamento, você devolve saúde para as pessoas, porque a cada R$1 que se gasta em obras de saneamento, economiza 5 no posto de saúde. Então, assim, a vantagem direta, o impacto econômico da contratação de profissionais bem qualificados e bem remunerados pelos municípios, ela é evidente e ela é muito clara. Então, assim, nós vamos trabalhar com a Associação Mato Grossense de Municípios, vamos trabalhar com o governo do estado, vamos discutir impacto econômico, mas também vamos discutir o benefício de você valorizar as nossas carreiras. Tem uma pergunta muito oportuna que veio pelo Instagram. Tem um pessoal aí acompanhando no Instagram. Pessoal do Instagram, muito obrigado pela participação. A Áurea Campos, ela diz que, considerando que a engenharia ainda é uma profissão amplamente difundida como para homens, qual a sua proposta para dar maior visibilidade às engenheiras recém-formadas? Olha só, primeiro nós temos que dar o valor das nossas profissionais que elas representam efetivamente para o sistema. A força da mulher nas profissões da engenharia, agronomia e geociência, elas estão evidenciadas em várias situações. Então, nós queremos valorizar as nossas profissionais. E aí, colega Áurea, nós precisamos implantar definitivamente o programa CREA Mulher, dar as condições para o programa CREA Mulher se desenvolver no estado de Mato Grosso e se associar às outras iniciativas, a exemplo do CREA Júnior e a exemplo do CREA Empresa. Então, nós podemos fazer um programa amplo, aberto e com o apoio da coordenação do CREA Mulher para que, digamos assim, o enfrentamento dessa necessidade seja feito também no ambiente do programa CREA Mulher. Nós vamos apoiar essa iniciativa do CREA Mulher, mas queremos também fazer com que ela dialogue, que o programa CREA Mulher faça a interação com os outros programas que nós vamos desenvolver na nossa gestão. Para a gente valorizar aí, Kleber, quem está na audiência, o Wilson Santos está lá no Facebook. Boa noite a todos, parabéns, Kleber Ávila, 30. Vitória Vinícius, parabéns, Kleber Ávila. James Gonçalves, isso primo, deve ser seu primo. João Pedro de Souza está dizendo, vote 30 para melhor crescimento de Cuiabá. Wilson Santos, um abraço. Agora eu já sei que você não é o deputado. Um abraço. A Vitória está dizendo que você representa a mudança. Aliás, o único candidato que representa a mudança no CREA. Enfim, obrigada para todo mundo que está acompanhando, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Pessoal, isso aqui é um exemplo de inovação. Nós estamos aqui de forma integrada. Instagram, YouTube, Facebook. É uma forma de nós ampliarmos a nossa comunicação. E na nossa gestão vai ser assim, vamos trabalhar conectados com todos os profissionais de Mato Grosso, com as entidades de classe, acesso direto, e vamos juntos, desenvolver e trabalhar para que o CREA seja cada dia melhor. Isso é um exemplo de mudança, isso é um exemplo de mudança para valer. Kleber, só pedir desculpas.
por algumas falhas técnicas, porque a internet está oscilando e nós não estamos no Instagram com telefone na vertical. Na próxima live a gente resolve esse problema, porque teve um probleminha no tripé aqui. Faz parte. E aí só está no... E no Facebook está caindo, a internet está oscilando muito, então desculpa aí quem está nos acompanhando esses probleminhas técnicos. Pessoal, quero aproveitar a oportunidade aqui e lembrá-los. A nossa eleição, que seria no dia 3 de junho, ela foi prorrogada para 15 de julho. Então, as eleições prorrogadas de 3 de junho para 15 de julho. E as obrigações que nós tínhamos de cumprir no mês de maio, principalmente em relação às anuidades, também foram prorrogadas de 3 de maio para 15 de junho. Então, gostaria de pedir para vocês aqui, para vocês observarem sobre isso. A eleição mudou, o local de votação, se eu não me engano, já foi publicado? Sim ou não? Não, né? O local de votação de cada um ainda não foi publicado, né? Eu não recebi ainda da comissão eleitoral. Mas, assim, vocês ficarem de olho lá no site, no ECREA, onde você vai votar, mas as obrigações, elas postergaram de 3 de maio para 15 de junho. E aí a eleição continua, a campanha está continuando, nós resolvemos manter o nosso ritmo, manter a força. Essa semana nós tivemos, assim, várias adesões na nossa campanha e cada dia muito mais. Estou muito entusiasmado, estou muito feliz com o ritmo da nossa campanha, apesar de nós estarmos fazendo uma campanha contra a máquina, digamos assim. Nós somos a candidatura da mudança, a candidatura para terminar com esse continuismo. Parece jogo de compadre, agora é a sua vez, agora é a minha vez. Nós queremos parar com isso, dar um basta. E aí a mudança para valer começa com Kleber Ávila, número 30. Kleber, tem só mais uma colocação do professor Josdir. Ele diz que qual é a sua principal mudança que você propõe para o CREA e no período de 3 anos de gestão, e se você vai cumprir mesmo o mandato de 3 anos. Professor Josdir, primeiro, o nosso programa de trabalho, ele é um programa de trabalho construído de forma participativa. Nós ouvimos os profissionais de Mato Grosso e definimos 4 eixos principais. O primeiro eixo, modernização, eficiência, transparência e eficiência. O CREA precisa ser moderno, precisa ser eficiente, mas precisa ser transparente. Nós precisamos definir indicadores firmes para que o processo do profissional A e o processo do profissional B, ele tenha o mesmo tratamento e tenha a mesma velocidade no atendimento. Outro eixo principal do que nós definimos foi a defesa do profissional. Nós precisamos defender os nossos espaços, o CREA precisa sair do anonimato. Nós precisamos levar o CREA para o fronte e demonstrar que nós temos profissionais com capacidade técnica, profissionais com capacidade intelectual para representar o sistema, inclusive em comissões importantes. Quantas comissões aí em Barra do Garça existe que poderia ter um profissional do sistema Confea-CREA nos representando, mas por uma omissão, por uma falta de interesse, inclusive, do sistema, o profissional não se faz presente. Então, nós vamos defender isso. Outra questão muito importante é a fiscalização. Nós vamos trabalhar firme na fiscalização, nós vamos modernizar a fiscalização, e nossa fiscalização não vai ser uma fiscalização punitiva. Eu conversei com os profissionais do interior esses dias, e aí, qual que é a sensação? Que a fiscalização pune o profissional porque é fácil de achar, tem uma placa de obra, tem o telefone, então fica fácil de achar o profissional. Quando o leigo, a pessoa sem habilitação, começa a trabalhar, começa a desenvolver as nossas atividades, aí como ele não tem essas preocupações, simplesmente é deixado para trás digamos assim, essas cobranças da presença de um profissional habilitado. Então, para resolver isso? Simples, faça um convênio com a prefeitura. Toda vez que tiver uma atividade de mineração, tiver uma atividade relacionada ao agronegócio, tiver uma atividade relacionada às engenharias, a gente, naquele endereço tal, quem que é? Quem que é o dono? Pega aí no dado cadastral. João, Maria, Pedro. Vamos buscar o CPF dessa pessoa e vamos coibir o exercício legal da profissão. E dotar a fiscalização de meios e equipamentos modernos, trabalhar o georreferenciamento. E uma novidade para o ano que vem.
o app de fiscalização. Você vai poder fazer registros anônimos com certificação de dia, data e horário e coordenada geográfica, e isso vai direto para o nosso sistema para facilitar o nosso trabalho. O nosso fiscal vai continuar rodando, fazendo o seu trabalho, mas você, profissional e também cidadão, poderá nos ajudar. E, por fim, é um tema muito importante, é a devolução de parte do que o profissional paga em benefício direto à sua atividade. Aí nós estamos falando de quê? Capacitação profissional. Nós precisamos capacitar ainda mais os profissionais para o desempenho da sua função. E nós temos como fazer isso. Nós temos aí a Universidade Federal de Mato Grosso, nós temos o Instituto Federal, a Unemat e diversas outras entidades privadas que podem ser parceiros do Conselho para dar pós-graduação, para dar mestrado profissional, promover mestrado profissional. Muito importante essa questão do mestrado. Existe uma deficiência muito grande aqui. Por exemplo, o profissional que ele trabalha o dia inteiro, como é que ele vai ficar disponível em um mestrado integral? Um exemplo, lá na UFMT. Não tem como, ele tem que sustentar a família dele. Certo. Então, o profissional precisa se qualificar, até mesmo em outros cursos, com o mestrado também, se for o interesse dele, mas ele tem que ter oportunidade aos fins de semana, à noite, né? Porque senão ele fica engessado, fica engessado. Exatamente. E aí já estou lançando aqui o primeiro curso de extensão em BIM, porque nós sabemos que a legislação mudou e ano que vem, quem quiser acessar recursos do governo federal tem que mandar os seus projetos nessa ferramenta. Então, o primeiro curso de extensão que faremos será nessa nova tecnologia que é o BIM. E aí eu quero fazer um compromisso aqui com você, profissional. Existe uma coisa existe um assunto no Conselho que eu, inclusive, assim, busquei informação para fazer uma proposta bastante concreta. Hoje, as nossas taxas e anuidades, elas não servem simplesmente para sustentar o CREA Mato Grosso, elas sustentam o sistema como um todo. Então, para mexer em taxa e anuidade, nós precisamos trabalhar no CONFEA. Então, o meu compromisso é pedir uma revisão imediata dos valores de taxas, anuidades, todas essas despesas que nós profissionais temos com o CREA, de modo a reduzir o seu valor, e aquilo que a gente não conseguir reduzir, vamos fazer parceria com as entidades de classe para devolver parte daquilo em benefício direto a você, profissional. Muito bom. Kleber, essa resposta sua atendeu uma pergunta do Yuri, que falou sobre fiscalização. E também tem uma pergunta aqui do Milton para o professor Ed, que ele fala que fez pós-graduação em segurança do trabalho, mas sai sem experiência. Como resolver, equacionar essa situação? Então, Milton, obrigado pela sua audiência. Já sei quem está falando, é meu irmão, engenheiro também, da Força Aérea. Um abraço, Milton. Então, das formas de você adquirir essa experiência é participando, elaborando alguns programas referente ao antigo Ministério do Trabalho, ou seja, participando junto com alguns engenheiros de segurança do trabalho na elaboração de um PPRA, de um PCMAT. O PCMAT é muito importante. O PCMAT é um projeto do engenheiro de segurança de uma construção civil acima de 20 funcionários. Então, é procurar empresas que prestam esse tipo de serviço e se colocar à disponibilidade em parceria, através do CREA, em parceria ou até mesmo iniciativa própria, solicitando que participe na elaboração dos programas. Já é um passo. E também entrar em contato com, por exemplo, comigo e com outros colegas da área, solicitando. Eu já tive um ex-aluno na web, que eu nunca o conheci pessoalmente, de Uberlândia, que me pediu auxílio e eu auxiliei ele com alguns materiais, dei para ele alguns vídeos meus e hoje ele é um grande perito em Uberlândia. Então, basta o profissional. Tem dificuldade? Tem. Mas tem que buscar. E eu quero deixar aqui mais uma dica, Milton, para você e para todos os outros engenheiros recém-formados. Você já não é mais recém-formado, eu sei. Você é engenheiro pleno. Mas muitos colegas recém-formados, ex-alunos meus, eu vou dar uma dica.
coisa que não fizeram comigo, né? Aprenda sobre a sua atribuição. É muito importante. É muito importante que o recém-formado aprenda sobre a sua atribuição, para não sofrer fiscalização e pagar e ter penalidade, para saber se inovar, tá? Para saber aonde ele pode estar atuando e de que forma ele pode estar atuando. E nos tempos modernos, na dificuldade que estamos passando em todo o mundo, eu dou uma dica. Se eu não me engano, é o item 6, avaliação, perícia, arbitramento. O engenheiro civil, ele tem na sua atribuição essa função. Então, estamos na era digital, redes sociais, tem muita oportunidade, tem muito curso online, tem muito curso gratuito. Eu dou uma sugestão, outra sugestão. As IFs do Brasil inteiro têm cursos gratuitos e não está tendo alunos, e muitos deles aí. Uma dica, lá do Rio Grande do Sul, eu mesmo já fiz vários cursos de graça pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul na área de segurança do trabalho, na área ambiental. Então, Milton, tá mais uma dica para você. IF tem disponibilidade. As universidades federais, universidades estaduais, hein, Kleber? Aí, engenheiros. Oportunidade de cursos gratuitos. Tá lá. Falta disponibilidade de alunos. É contigo, Kleber. Beleza. Eu quero aqui, novamente, falar sobre os nossos contatos. eleição.cremt@gmail.com. Lógico, eleição sem cedilha, sem acento. Nosso blog, onde está postado nossas propostas, meu currículo, vou com kleber30blogspot.com, e nossos canais, nossas mídias sociais, Kleber Ávila no Facebook e Kleber Ávila minúsculo, tudo junto, no Instagram. Tem uma pergunta aqui, Kleber. Como incrementar a fiscalização de obras, pois hoje tem construtores sem engenheiros de canteiro para pequenas e médias obras? Olha só, vou responder, faltou aqui eu falar do WhatsApp, 65999201000. A fiscalização de obras, ela tem que, primeiro, a Câmara, né, de Engenharia, a Câmara de Engenharia Civil, a Câmara de Elétrica, todas elas têm como missão organizar e sugerir o programa de fiscalização anualmente. Nós precisamos que você entre na sua entidade, formule programas, né, ou sugestões de fiscalização através da sua entidade de classe, que o conselheiro da sua entidade de classe no CREA vai colocar esse assunto, essa sugestão sua na pauta da Câmara específica. E aí, de posse dessa documentação, mas a nossa orientação de fiscalização de rotina, nós somamos essas duas informações e criamos o programa de fiscalização. O que eu quero falar para você é o seguinte: com o nosso aplicativo, essa fiscalização vai ficar muito mais fácil. Você passa em frente a uma obra, dá um clique, imediatamente esse documento, essa fotografia com coordenada geográfica, data, horário, ela vai cair no nosso sistema e aí o nosso fiscal vai fazer esse trabalho de campo. Então, repetindo aqui, primeiro você tem que integrar com a sua entidade de classe e propor quais são as atividades que você sugere para que o CREA fiscalize. E depois você vai ter também a oportunidade de nos apoiar nessa atividade com uma inovação que vai ser o app de fiscalização das atividades da engenharia, agronomia e geociências. Tem elogio aqui a você, que o Wellington falou que te conheceu na frente da Sudeco, em Brasília, e que tem certeza que você vai trabalhar muito em benefício aos profissionais do CREA. Esse é o nosso desejo, nossa vontade, estou motivado a fazer isso. Quero dar minha contribuição para que os profissionais de engenharia, agronomia e geociências voltem a ter o respeito das suas profissões. E um abraço para a Luciana Silva, que está na audiência aí no YouTube. Um abraço, Lu. Um grande abraço a você, a Mirella, a Pietra, enfim, a dona Marlene, a toda a sua família. Um grande abraço. Já estamos quase uma hora de live, Kleber. Acho que nós podíamos caminhar para o encerramento. Isso. Eu quero novamente aqui agradecer a participação do Erlon. Erlon, você é sempre bem-vindo nesse grupo, você e os demais colegas profissionais que estão aí no mercado.
você pode ter certeza que o CREA, na nossa gestão, dará um tratamento diferente do que você teve até hoje como recém-formado nas áreas de engenharia. Muito obrigado, Kleber. Pelo que você está propondo para nós, eu creio que vai ser muito melhor mesmo, porque precisa de renovação mesmo, porque nós não estamos tendo o atendimento que a gente precisa. Muito obrigado. E o acompanhamento também. Professor Edmilson, passar aí para suas considerações finais. Eu quero, em nome do meu ex-aluno, engenheiro aqui, me colocar à disposição de todos os engenheiros recém-formados que precisar de alguma ajuda, alguma informação, algum modelo para iniciar, estou à disposição. Venha conosco, venha com a gente. É 30, o muro está baixo, pula o muro, vem para o nosso lado. Pra cá, né? Vem para cá, vem com a gente. Agradecer a todos que acompanhou, agradecer a todos que entraram, que mandaram perguntas e dizer que nós estamos aqui para ouvir, para aceitar sugestões, porque mudança, e é mudança para valer, não é, Kleber? Mudança para valer. Então, obrigado e até a próxima live. Kleber, só para antes de finalizar, tem algumas perguntas aqui que vieram pelo Facebook. O Edi Santos Amorim, ele fala que as propostas estão coerentes e inovadoras. O CREA precisa de alternância de poder para que a mudança aconteça de verdade. Thaís Lima está parabenizando. O Abel Soares de Almeida, em sua proposta, alguma relativa diminuição da anuidade dos profissionais do CREA? Você já respondeu. E o Abel Soares também pergunta se tem alguma proposta para apoiar e orientar o engenheiro que queira atuar como microempreendedor. Eu sou empreendedor de natureza. Sempre tive alguma atividade profissional. Vamos falar assim, sempre tive negócio próprio. Abri meu escritório de engenharia. Quando eu era menino, eu vou contar um pouco da história aqui rapidinho, né? Vim de um bairro de periferia, né? Então, nas nossas férias, nós tínhamos que gerar nosso próprio recurso. E como que a gente conseguia isso? Eu morava no Praeirinho, que era um bairro pobre, e aí eu atravessava 2 bairros para ir para o Jardim Califórnia e para Boa Esperança fazer limpeza de quintal, enfim, mas desde criança trabalhando e gerando minha receita. Depois, vender salgado, picolé, igual as crianças daquela época. A gente tem uma história parecida, hein, Kleber? E assim, foi dessa forma que eu aprendi a empreender. Saí da universidade, não tive o apoio, não tive o empréstimo para comprar nada, não tive... Também passei por isso aí. O CREA distribuindo meu currículo, colocava uma pastinha debaixo do braço, ia lá para o distrito industrial, rodei aquele distrito todo a pé, tinha um passo para ir, outro para voltar. Eu me lembro que na última visita que eu fiz, o gerente lá da empresa, ele olhou para mim e falou assim: menino, você almoçou? Eu falei, ainda não. Falou, entra aí, toma água, perguntar, tem alguma coisa? Ah, tem o pão aí do lanche da tarde, passaram a manteiga e começamos a conversar. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho como engenheiro sanitarista. E a partir daí, graças a Deus, fui abençoado e continuei a minha carreira. Agora vamos pensar assim, qual é a orientação que eu tive? Eu tive a intuição, tive uma motivação pessoal. Agora, imagina se nós tivéssemos feito, por exemplo, uma universidade do empreendedor em parceria com o Sebrae. Ensinar o que é empreendedorismo, o que é fluxo de caixa, o que é receita, o que é despesa, o que é marketing, como me comunicar, como eu posso usar as mídias sociais, digamos assim, para buscar novas oportunidades de negócio, como construir um network forte. E isso eu não tive. E o CREA, na nossa gestão, vai oferecer isso para você, profissional. Nós vamos fazer as parcerias necessárias para buscar dar conhecimento técnico, mas também conhecimentos transversais para você desenvolver de melhor forma a sua atividade. Então, abraço aqui para o Zé Guilherme, superintendente Sebrae. Zé, vou bater na sua porta dia 2 de janeiro para a gente já tabular aqui uma parceria para dar orientação de empreendedorismo para os nossos profissionais do sistema. O Abel, ele foi meu aluno, um grande engenheiro, fez escola técnica, é técnico em edificações, conheço muito o Abel, um cara altamente tranquilo, centrado. Abel, um grande abraço. O Abel, ele tem uma microempresa,
ele presta serviço, ele faz projeto, ele é calculista, Abel é calculista, desenhista. Então o Abel tem uma capacidade técnica fantástica, orçamentista. Então o que o Abel realmente precisa é uma parceria com o Abel para alavancar a empresa dele. Então, ninguém é bom em todas as áreas, Ana. Precisa ter, né, estudar, aperfeiçoar. Então, eu conheço o Abel, ele é um parceiro nosso, a gente faz alguns serviços junto. Então, o Abel é um dos muitos que precisa que o CREA faça alguma coisa para ajudar. Inclusive, o Abel ele foi meu contemporâneo na escola técnica. Nós uma grande pessoa. No mesmo período. E a Thaís Lima é a minha esposa. Um abraço, tchau. Tá aqui, verificar a audiência. Em casa. Daqui a pouco eu tô aí, fica tranquila. Daqui a pouco eu tô aí. Tem só um recadinho do Éder Tadeu, engenheiro florestal. Eu gostaria só de fechar, concluir esse raciocínio, que existe outra coisa também que eu propus. A criação da cooperativa de crédito dos profissionais de engenharia, agronomia e geociência. Nós precisamos colocar uma cooperativa de crédito forte para termos capital de giro, empréstimo de financiamento, para o que a gente precisar de investimento, enfim, das nossas necessidades de trabalho. Então, nós vamos trabalhar firme para criarmos também uma cooperativa de crédito para que possa colocar recursos às nossas disposições. Então, o Éder, engenheiro florestal, tá mandando um abraço. E também lembrar que a ausência dos nossos outros convidados recém-formados é porque a gente vai marcar uma outra live para falar sobre o tema, porque tem muitas perguntas, muitas participações e muitas dúvidas também, né? Dos recém-formados. Então, a gente pede para todo mundo se inscrever no seu canal no YouTube, ativar o sininho lá, que assim que tiver a data marcada da live para discutir novamente esse tema, a gente vai mandar um comunicado para todo mundo. Exatamente. Eu convido vocês a curtir nosso canal, nos seguir nas redes sociais, ir no YouTube, marcar, dar um like, enfim, e conectar conosco. Você se conecta comigo e eu me conecto com você. E dá um recadinho do Covid também, né, Kleber? Pessoal, olha o seguinte, nós estamos aí também com os números do Covid-19 crescente. Eu estou sem máscara para melhorar o áudio, mas a minha máscara está aqui, vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui no distanciamento seguro, todos aqui usando máscara, álcool em gel. Então, assim, nós estamos trabalhando dentro de um formato de biossegurança muito tranquilo. Então, a gente passa o recado, lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel para quem tiver, máscara, não sair na rua sem máscara, não só pela proibição, mas também para você proteger você e quem você ama. Essa é a nossa recomendação. Kleber, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui que é do Gilberto Silva, ele é da região norte de Mato Grosso. Ele pergunta se tem alguma proposta para Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Itaúba e Terra Nova do Norte, essa região toda aí. Até Guarantã, né? Nós temos aqui algumas construções de inspetorias. Alta Floresta e Guarantã já está no programa. A partir do ano que vem, nós vamos começar a licitação dessas obras. Excelente. Então, vocês terão aí uma base física, um prédio do CREA para ser a casa do profissional. Aí uma oportunidade para uma PPP com estágio. Aí uma oportunidade, tá vendo? Você vai ter a casa do profissional do sistema Confea-CREA. Esses cursos, presta atenção no que eu estou falando, esses cursos de capacitação que nós estamos falando aqui, nós queremos fazê-los nos polos também, nós queremos levar para Alta Floresta, queremos levar para Guarantã, queremos levar para Sinop. Nós queremos CREA só, né, Kleber? Um CREA só. Aproveitar as entidades de ensino superior, por exemplo, Sinop tem a Unemat, tem o Instituto Federal, Alta Floresta tem o Unemat, tem o Instituto Federal. Muito boa, lindo. Tem as entidades de ensino privada também. Então, assim, todo o benefício que nós levantarmos e trouxermos para o profissional da capital, nós iremos replicá-lo no interior. Isso é fácil, é parceria, é trabalhar com inteligência, baixo custo e levar as mesmas oportunidades para vocês. E, assim, uma coisa que é muito importante que seja frisado, nós vamos manter um canal de diálogo permanente. Nós vamos abrir um portal de contato com os profissionais de modo a vocês, durante a nossa gestão, poder sugerir, reclamar e, de tempos em tempos, fazer aí um encontro de todos os profissionais com a diretoria do CREA, com o presidente do CREA, para que a gente possa sempre melhorar o atendimento a você, profissional.
E dia 30 não, né? No dia 15 de julho tá 30, né? Exatamente. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, a todas as perguntas que chegaram aqui para nós. Esse aqui é um trabalho feito ao vivo. Eu já fui professor, Ed, e talvez não com a maestria que você é. Que isso? E dominar uma sala de aula com 30, 40 alunos, eu não tenho dificuldade. Agora você olhar para uma tela e imaginar que tem centenas ou milhares de pessoas te observando, enfim, traz um componente, um nervosismo diferente, desafio, né? Isso faz parte. A minha pretensão, até o final da campanha, até o dia da eleição, de repente ser convidado aí pela Record, Globo, para substituir os âncoras lá. Mas se isso não chegar, eu peço para você, me dê a oportunidade para ser o presidente do CREA. Eu estou preparado, estou com vontade, estou com gás. Nosso programa, eu quero que você compare o que nós temos de programa desenhado pelos nossos colegas profissionais, com toda uma coordenação feita por mim e as propostas dos nossos concorrentes. Compare. Essa comparação Quem já esteve lá e não fez. É muito importante. A outra questão que eu quero falar para vocês é dos compromissos. Eu pretendo colocar isso em cartório após a eleição. Todos os compromissos que nós assumimos, nós vamos colocar isso em cartório para que vocês possam me cobrar. Outra questão muito importante, eu sou candidato para exercer o mandato período integral. Eu não vou renunciar no meio do mandato para nenhum outro projeto, seja de natureza que for. Se for da vontade de Deus, eu fico os 3 anos como presidente do CREA. Mas para isso, para a gente implementar esses programas, para nós podermos cumprirmos as nossas promessas aqui feitas, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, eu preciso que você, além de votar no 30, votar em Kleber Ávila, mudança para valer, pedir para o seu colega de faculdade, pedir para o seu colega de trabalho essa oportunidade. 30, Kleber Ávila, mudança para valer, no dia 15 de julho. Tá joia assim? E nós teremos outras lives e loguinho nós já vamos aí fazer as divulgações. Nós temos um tema aí muito interessante e aí eu quero contar com a sua costumeira participação. Fique à vontade. Se vocês quiserem mandar sugestões de lives, pode mandar por e-mail, eleição.cremt@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, 99201000, DDD 65, ou conectar conosco pelas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a nossa próxima live. E reforço, dia 15 de julho, Kleber Ávila, 30, mudança para valer. Um abraço a todos e boa noite.